o que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém? Gênesis capítulo 3 diz: a serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que Yahvé, Deus, havia feito. E aconteceu que ela questionou com a mulher: então foi isso mesmo que Deus falou? Vós não podeis comer nenhum dos frutos das árvores do jardim? Ao que declarou a mulher à serpente: nós podemos comer dos frutos das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no centro do jardim, Deus disse: dele não comereis, nele não tocareis, para que não morrais. A serpente então alegou à mulher: com toda certeza não morrereis. Ora, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão, e vós, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher observou que a árvore realmente parecia agradável ao paladar, muito atraente aos olhos e, além de tudo, desejável para dela se obter sagacidade, tomou do seu fruto, comeu e deu a seu marido, que estava em sua companhia, e ele igualmente comeu. Então os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Em seguida, entrelaçaram folhas de figueira e fizeram cintas para cobrir-se. Naquele dia, quando soprava a brisa vespertina, o homem e sua mulher ouviram o som da movimentação de Yahvé Deus, que estava passeando pelo jardim, e procuraram esconder-se da presença do Senhor entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus convocou o homem, indagando: onde é que estás? O homem declarou: ouvi o som do teu caminhar no jardim, e vendo que estava nu, tive receio, por essa razão me escondi. Então Deus o questionou: e quem te fez saber que estavas nu? Comeste então da árvore que te proibi de comer? Amém, irmão? Podem sentar. Irmãos, eu quero alertar os irmãos para que estudem esse último mover sobre a terra da voz da restauração. Ele vai cobrar geral de quem negligenciou a palavra, e nós vamos verdadeiramente, como já vimos, vamos ver novamente, né? O cumprimento da palavra que diz: o meu povo é destruído. O que é um povo destruído? É um povo que perde tudo, até a própria salvação. O meu povo é destruído por falta de... Então, não adianta você protelar. Não adianta você dizer não tenho tempo. Ou você estuda ou você morre. Ou toda a sua história, toda a sua descendência, não é descendência carnal, toda a sua descendência, todo o seu futuro, tudo será extinto pela falta de conhecimento. Eu já falei nesse lugar. Se você é daquelas pessoas que não, eu não tenho tempo para Deus, vai procurar o que fazer, vai pelo menos curtir a vida, porque se você está dentro da igreja sem tempo para Deus, você está perdido do mesmo jeito. Se Deus não pode contar contigo, você está perdido, porque Jesus chama o seu povo para recrutar um grande exército. Sempre não foi assim? Se Jesus não puder contar contigo, irmão, você está perdido. Então, o meu alerta deve ser umas 1000 vezes que eu falo isso. Estuda, irmão. Leia. Ouça. Não gosto muito de ler, sei lá. Não estou muito afim de ler. Pega o fonezinho, pega a Bíblia em áudio lá, bota no celular, onde tu quiser. Vai ouvir um pouquinho. Dedica aí uns 20 minutinhos de leitura por dia. Você vai ver que com 20 minutinhos de leitura por dia, em menos de um ano você ouviu a Bíblia inteira. Agora, se você não tem 20 minutos por dia para se dedicar à salvação da tua própria alma com conhecimento, o que você está fazendo na igreja? Você está se iludindo com pregações 2 vezes na semana.
Ninguém que venha nesse culto aqui, simplesmente que a sua vida espiritual se resuma a 2 vezes por semana vir esse culto, ninguém será nada, meu irmão. Você não será nada. Quando você vem aqui você ouve, entra no teu quarto, fecha a tua porta e fala com o teu pai. Isso não é 2 cultos na semana? Falar com teu pai, entrar no teu quarto, intimidade, buscar a face do Senhor, é além de cultos na igreja. A vida com Deus não se resume a culto na igreja. Tive muitas experiências dentro das igrejas, mas eu diria que as minhas maiores experiências foi eu com Jesus. Só, quietinho, no canto, ou no parque, ou sozinho, seja lá onde fosse, que eu ficava quieto lá para falar com Deus. Então, se você não consegue ver o tempo de se dedicar um pouco à Escritura, você está colocando em risco toda a sua vida e até a sua própria salvação. E o alerta da palavra é claro, né? O meu povo é destruído porque falta conhecimento. A fé vem por ouvir, ouvir pela... Então você só tem fé se você tiver conhecimento. Se você não tiver conhecimento, você não tem fé. Você tem um fanatismo, uma psicologia que diz, não, eu creio em Deus. Crê nada. Quem crê em Deus tem um caminho, uma regra para crer nele. Deus é um Deus de regras e caminhos. Para você dizer que crê em Deus, você tem que apontar um caminho que te levou à fé. Se ninguém crê em Deus no nada, você vai pegar uma pessoa ali fora, um católico, um espírita, um ateu. Você vai fazer perguntas, você crê em Deus? O católico vai dizer, creio. O ateu vai dizer, não creio. Se você disser assim para ele, me mostra o caminho pela sua fé que descredibiliza Deus, nem ele não vai te dar um caminho, ele não tem conhecimento. Até o não crer dele é uma banalidade, é uma estupidez. Como diz a Bíblia, disse o nécio, o louco no seu coração, não há Deus. Para tudo que você for fazer, você tem que apontar um caminho. Não, eu creio em Deus. Por que você crê em Deus? Não, eu estava lendo na Escritura. Eu vi isso. Ah, mas só porque você leu no livro? Não, quando eu li, o Espírito falou comigo. Eu senti o sobrenatural. E coisas assim que acontecem. Hoje eu não creio na Bíblia porque todo mundo disse que a Bíblia é a palavra de Deus. Não, as pessoas dizem por aí que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando eu digo que a Bíblia é a palavra de Deus, é diferente. Todo mundo pode dizer que a Bíblia é a palavra de Deus, mas quando você disser que a Bíblia é a palavra de Deus, as pessoas vão dizer assim, eu já tinha ouvido isso muitas vezes, mas nunca é desse jeito que você falou. Mas isso você tem que ter essência, você tem que estar entrelaçado com a Bíblia. A Bíblia tem que ser a água, símbolo da palavra, né? A Bíblia tem que ser a água que você bebe, ela tem que fazer parte de toda a sua estrutura, toda a sua existência, todas as suas necessidades. Se envolve, irmão. Não deixa o tempo passar, porque ele passa. E o que passa fica perdido. Vão recuperar o tempo perdido. Ninguém recupera tempo perdido. O que está perdido está perdido. Você pode achar um tempo que foi perdido? Não é possível. Então, aproveite o seu tempo, a sua história, a oportunidade que você tem de saber que há um Deus. Nessa hora tem muita gente dentro dos terreiros de macumba, sendo estuprados, violentados, porque não conhece essa verdade que você conhece. Tem muita gente colocando, nessa hora está esperando dar meio-dia para ir numa cachoeira, numa mata virgem e colocar lá comida para ficar lá para os bichos comerem depois, porque eles acreditam que estão dando para os orixás, para os caboclos, para os guias, para os demônios que mais se imagina lá, porque simplesmente eles não conhecem o que você conhece, e você conhece, mas muitas vezes não está valorizando. Você tem que valorizar, irmão. Nós entramos numa dispensação chamada, já vínhamos nela, a restauração, mas ela veio paralela à graça e agora o tempo da graça acabou. Você aposta a vida nisso? Eu estou falando uma loucura para quem não tem conhecimento. Eu estou dizendo que o tempo da graça acabou.
tanto que Deus deu uma espada para matar todos aqueles que não vieram para a restauração, porque o tempo da graça acabou. Você aposta a sua vida nisso? Você tem conhecimento? Isso se traduziu mesmo a você? Você consegue compreender que o tempo da graça acabou? E a restauração hoje está acima da graça? Veio correndo assim, ó, a graça em cima e a restauração veio por baixo. A restauração era uma subdispensação da graça. Agora a restauração passou para cima e a graça está embaixo. Então hoje a graça acabou, ela não comanda mais. O domínio da graça acabou, o domínio hoje é restauração. Ninguém conseguirá permanecer mais na graça. A graça hoje subsistirá como um projeto de Deus na pessoa do Senhor Jesus, na remissão do seu sangue. Ela vai seguir até que se diga, fechou as portas. Mas a graça não comanda mais. Quem comanda hoje é a restauração. Por isso que Deus me vestiu de rei alguns meses atrás, porque era exatamente o início do domínio da restauração. A graça passou a ser uma subdispensação da restauração. Inverteu. Você tem esse conhecimento? Se gente aqui dentro não está entendendo nada do que eu estou falando, imagina o mundo lá fora. Então, meu irmão, estude, se empenha, vai para o cantinho com Jesus. Você quer uma rosa ungida? Não, né? Então vai para o teu canto com Jesus. Você quer ser enganado? Não, então vai para o teu canto com Jesus. Eu não estou te enganando, eu estou mandando você ir para o teu canto com Jesus. Lá você só pode receber uma coisa, a verdade. Então o que eu falo aqui, que para você soa loucura, imagina você dizer lá fora, o tempo da graça acabou. A restauração hoje domina sobre a graça. Vão te crucificar. Isso é uma loucura. Então, estou te dizendo, você não entendeu? Você tem direito a não entender, mas você tem a obrigação de ir pesquisar. Você tem a obrigação de ir orar, de falar com Deus, de pedir entendimento. Jesus falou o seguinte: vós me chamais mestres e fazeis bem, porque eu sou. Se ele é mestre, ele sabe todas as coisas. Vai lá falar com Jesus. Vai entender as coisas. Agora, quem vem aqui na igreja uma vez por semana, está muito para trás, tá, irmão? Está perdendo muita coisa. Esse ministério aqui não é para crente domingueiro. Quem vem nisso aqui uma vez por semana, já era, irmão. Você não está vivendo o que Deus projetou para esse lugar. Isso aqui não é igreja batista. O culto é 2 vezes por semana. Eu só vou em tal dia. Não, aqui, meu irmão, se for culto convocado de manhã, de tarde, de noite, de madrugada, se tu puderes, tu tem que estar presente, porque é a convocação de Jesus para a tua vida. Você tem que estar presente. Claro, você tem o teu trabalho, você tem as tuas responsabilidades. Jesus, eu não posso largar isso. Ele te entende, ele vai te abençoar lá onde você estiver. Ele entende, ele sabe. Agora, quando ele sabe que você pode estar, mas faz descaso da convocação dele, aí é complicado. Porque os cultos de domingo e quarta aqui, meu irmão, eu não escolhi não. Irmão, a igreja vai ter culto domingo e quarta. Não, isso não é assim não. Isso não é assim não, irmão. Isso é, Jesus, quais os dias de culto? Jesus, quais os horários de culto? Quem determina dia e hora de culto aqui é Jesus, não sou eu não, meu irmão. Não seria muito bom nesse domingo de sol nós estarmos na praia? Estarmos jogando bola? Que culto domingo nada, vamos fazer o culto só a quarta e sexta, tá bom, irmãos, quarta e sexta, tá bom, então tá, domingo vamos passear. Não, Jesus falou, eu quero o culto domingo, então não tem passeio, tem trabalho, acabou a história. Quem manda é Ele. Vamos nos gastar e deixar gastar, para que seja feita a vontade do Senhor, assim na terra como no céu. Lá no céu, irmão, não tem domingo, mas todos os dias é feriado. Lá no céu é uma maravilha. Então, esquece esse mundo, esquece o que ele oferece. Vai para a palavra, vai para o conhecimento, vai para o entendimento, enfim. Irmão, Gênesis aqui, você conhece, né? A tão conhecida história
Vem a serpente e começa a bater um papo com Eva. E Eva, primeiro problema de Eva, ela aceita bater um papo com a serpente. Quando você já tem uma palavra, meu irmão, você não pode dar ouvidos a mais ninguém. Se você reconhece que aquela palavra que você recebeu veio de uma fonte verdadeira, inabalável. E como você sabe isso? Pela testificação do Espírito. Adão e Eva tinham recebido uma palavra aqui direta do Senhor Jesus, né? Esse Deus que passeia no meio do jardim e fala com Adão e fala com Eva, esse Deus é Jesus Cristo, a segunda pessoa da Trindade, não é o Deus Pai. Eu sei que não é necessário falar sobre isso, os nossos seminários já estão explicando, mas durante a pregação a gente se vê repetindo milhões de coisas. Talvez porque alguém que vai ouvir por aí mundo afora, hoje não tem nenhuma igreja no mundo que não tenha ouvido a voz da restauração. Deixa eu lembrar só mais isso. Sabe por que a restauração saiu de baixo e dominou a graça e jogou a graça para baixo? Porque já não existe mais no mundo inteiro nenhuma igreja que não tenha ouvido a voz da restauração. É por isso que inverteu. Não existe mais nenhuma igreja no mundo que não tenha ouvido a voz da restauração. Chegamos a todos os cantos. No Alasca nos ouvem, na China nos ouvem, em toda a Europa já nos ouvem, em África já nos ouvem, em toda a África. Deus projetou esse caminho chamado internet para alcançar o mundo inteiro, e foi por isso a inversão. A restauração hoje já é conhecida de todas as igrejas. Então agora nós dominamos. Inverteu-se as coisas. Então, meu irmão, é por isso. Só queria deixar esse recadinho para você. Hoje, qualquer igreja que você chegar lá e disser assim: vocês aí já ouviram falar na voz da restauração, geração Jesus Cristo? Alguém, com toda certeza lá dentro, vai dizer assim: não, eu ouvi. Em qualquer igreja que você for hoje, no mundo, pode ser no Alasca. Sabe onde é o Alasca? Eu não sei, mas você deve saber, olhando no mapa, só olhando no mapa. Eu não sei, mas lá estão ouvindo a gente abundantemente. Sabe a cortina de ferro da China? Sabe a cortina de ferro da Coreia do Norte? Qualquer canto. Inclusive agora houve aliança, né, entre a Coreia do Norte com a Coreia do Sul. Vejam os projetos de Deus. Vejam que coisa, isso para mim é glorioso, né? Não sei que você tem lido a esse respeito. Então, nós hoje estamos no mundo inteiro, como eu falei já há alguns anos aqui, eu disse. Se somos a voz da restauração, teremos que chegar a todos os crentes no mundo inteiro. Se existir um cristão dentro de um submarino, lá a 200 metros de profundidade, se for um cristão, ele vai ouvir a voz da restauração, porque se ficar um sem ouvir, então nós não somos a restauração. E hoje está provado que somos, tá? E isso, irmão, eu quero glorificar a Deus e pedir a Ele que multiplique sobre vocês que trabalharam, foram instrumentos de Deus para isso. Vocês que ficaram na frente do computador, vocês que criaram o Facebook, criaram o Twitter, vocês que criaram os nossos canais, foi tanta gente criando canal, divulgando os trabalhos, fazendo a obra. Isso se deve a Jesus ter podido encontrar obreiros, porque sem obreiros não há obra. Então está lá o que ele disse: eu vou trazer um povo forte para fazer a minha vontade. Você, esse povo forte, você que tem trabalhado, e ele tem dito, vocês que têm trabalhado e até exposto a vida por mim, eu vou até fazer separação de vocês no meio dos próprios irmãos. Irmão, o que temos vivido aqui é muita glória. É muita glória. Eu não posso andar pela rua virando cambalhota, senão vai ficar estranho, mas eu vou te confessar, é muita glória. Eu olho para o que tem sido feito, o que tem sido dito, o que tem sido mostrado, e eu digo: nunca tal se viu.
Nem Martinho Lutero já ficou café pequeno. A obra de Ezequiel ficou café pequeno. A obra de Isaías já é café pequeno. A obra de Daniel, Sadraque, Mesaque, Abednego já é café pequeno diante do que temos feito. E Deus tem mostrado isso. Só não estamos dentro de uma cova, de uma fornalha, porque o projeto dele é de forma diferente. Se fosse naqueles tempos, já teríamos sido pregados na cruz, caso tivesse chegado a nossa hora. Porque de tudo quanto Jesus Cristo falou, nós não deixamos cair nenhuma palavra. Sustentamos todo o evangelho de Jesus Cristo, na vontade, na força do braço e na graça que Ele nos tem dado. E não estamos aqui para fazer amigos. Tua família não são os teus amigos, eles vão te pregar na cruz, na primeira oportunidade. Sabe o que a tua família está esperando? A hora de te ver desgraçado, caído numa esquina, para dizer assim, tá vendo? Tu não quis sair daquela igreja, mas eles vão morrer de desejo. Porque o Deus que te chamou é fiel para te sustentar em todos os teus caminhos. Ele dará ordem aos seus anjos, eles te tomarão nas suas mãos para que tu não tropeces com teu pé em pedra. Mas não tenha papa na língua, não tenha papa na língua, porque foi Jesus que te deu essa língua afiada, para você escrever mesmo, escrever nos corações que querem a verdade, escrever rasgando para matar os corações que não querem a verdade. Mas você é o escritor de Deus, seja com a língua, seja com as mãos, seja como for. Eva ouviu a palavra, a fonte, mas ela não credibilizou. Por quê? Muita gente pode dizer assim, Eva ouviu, mas foi direto do próprio Deus. Então eu tenho como questionar que eu não estou ouvindo direto do próprio Deus. Está sim. Você, quando senta no banco de igreja, enfim, seja 1000 caminhos, você está ouvindo sim, direto do próprio Deus. Eu, quando prego aqui, você está ouvindo direto do próprio Deus. Porque é o Espírito Santo que testifica com o nosso espírito. Se eu falar sem a graça do Espírito, são palavras que não te dizem nada. Mas quando eu falo e o Espírito Santo entra com a graça dele para testificar que o que eu falo vem de Deus, você fica assim, desse jeito, petrificado, esperando cada palavra que eu vou dizer, porque é ele que te atrai. Então você tem ouvido sim, direto do próprio Deus. Só que Eva ouviu algumas coisas que não agradou a ela, irmão. Eva não estava satisfeita com a palavra do Senhor. Está vendo esse mundão aí, essas coisas, tudo. Poxa, que bom, que maravilha, Senhor, muito obrigado. Não, mas está vendo esse arbusto aqui? Esse arbustozinho aqui? Aqui você não toca. Não, ela tinha tudo, mas ficou desagradada por não poder tocar aquilo. Estava oprimida. Ela não aceitou aquilo com plena paz, com plena satisfação, porque quando você aceita, decanta labassurica. Porque quando você aceita a palavra do Senhor com alegria, recebe com alegria, com plena satisfação, ninguém te remove mais. Meu Jesus. Ninguém te remove mais quando você ouve algo de Deus e aceita, e aquilo recai no teu coração, aquilo te preenche e não deixa espaço para mais nada. Eva não aceitou a palavra do Senhor com plena satisfação. Ela não estava satisfeita. Adão estava, mas Eva não.
E o diabo olhou, deixa eu ver quem aqui não está bem satisfeito nesse milênio de paz, nesse jardim do Éden maravilhoso. Não deve ter alguém aqui que não esteja tão bem satisfeito. Diga-se de passagem, nesta hora da tentação, a terra já estava bem povoadinha, tá, irmão? Nessa hora da tentação, Adão e Eva já tinham tido filhos e filhas e netos e outros bisnetos. Isso muita gente não sabe. Não tinha só Adão e Eva na hora da tentação, não. Já tinha muita, eu falei muito, é plural, já tinha muita gente nessa hora. O diabo veio e olhou. E sabe quem ele achou insatisfeito? Eva. Ele achou Eva insatisfeito. Sondou o coração de Eva. Pô, até hoje ela ainda não aceitou bem aquela palavra. Ela ainda está questionando. Vem cá, não foi assim que Deus falou? Não, Deus falou que pode tudo, mas só não pode aqui, senão morreremos. Não, não vai morrer. Ah, é? Não vai morrer? Irmão, quando você está satisfeito com a palavra que recebeu de Deus, você não para receber outra de mais ninguém. Esse é o motivo da queda de muita gente, porque recebe algo de Deus, não importa se foi o cachorro que latiu, se foi o corvo que piou, não importa, importa se o Espírito Santo testificou, não importa se foi a mula que falou com Abraão ou foi Deus. Não importa, o que importa é que o Espírito Santo testifique. Não importa, você abre uma bica e sai o quê? Água. Faz diferença se a bica é de ouro, prata, zinco, cobre, ou papel, ou metal vagabundo, ou plástico? Não, ela deu o quê? Água. Então não faz diferença se a água passou por canos de ouro ou canos de plástico. Importa que ela deu água. Você precisa discernir isso. Quem é o maior pregador de todos os tempos? Qualquer um que Deus fale pela sua boca, esse é o maior pregador de todos os tempos. Ora, faça-me o favor, pregador não produz pregação. Pregador não produz pregação. Então, quem é o maior pregador de todos os tempos? Qualquer um, desde que Deus fale pela sua boca. E você entenda, testifica o Espírito, você recebe, porque é Ele, Jesus foi para o céu, mas disse, olha, a obra vai continuar como? Com o Espírito Santo. Quem é o pregador hoje em dia? É o Espírito Santo. Usa a minha boca numa coisa, daqui a pouco usa a boca do irmão Altair, usa a boca do irmão Romo, usa você, às vezes está conversando com o teu irmão, você não tem título de profeta, não tem título de pastor, não tem título de nada, mas você tem título de servo, e isso é o bastante para que Deus fale pela tua boca. Isso é o bastante. Assim diz o Senhor, isso é o bastante, se contente com isso, não olhe para os títulos como Eva buscou outras coisas. Eva queria mais, ela não se contentou com o que Deus deu. Sempre que tu quiseres mais, além daquilo que Deus projetou para você, tu estás buscando a própria queda, a própria desgraça. Me diga se há outro lugar na terra como esse, em que Deus fala assim como fala contigo, face a face. Em que ele não só fala, ele primeiro abre o teu entendimento e depois fala, para você compreender o que ele está falando. Mas também para que quando você chegar diante dele, não possa dizer nenhuma desculpa. Eva vivia, meu irmão, na aparência. Eva viveu todo aquele anos do nosso calendário, Eva viveu na aparência, porque eu volto a afirmar, Eva já tinha netos, bisnetos e tataranetos. A terra já estava bem cheinha no tempo dessa tentação aqui. Mas Eva viveu anos da sua vida simplesmente
na aparência. Quem olhasse, lá vai Eva, a mãe de todos os viventes. Mas não estava satisfeita ainda, não havia encontrado a sua razão de viver. Ela recebeu até uma palavra direta do Senhor, mas aquilo não lhe satisfez. Irmão, quando você receber uma palavra de Deus que não te satisfizer, ou que não satisfazer, sei lá, esquece o português, tá, irmão? Quando você receber uma palavra de Deus que não te satisfaz, vai procurar um médico. Mas o teu médico se chama Doutor Jesus. Senhor, eu não consigo aceitar essa palavra. Eu sei que foi o Senhor que deu, mas, Senhor, não dá, não vai rolar. Senhor, me ajuda. Então ele já disse, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Então não adianta ficar, essa palavra não, e viver a vida. Não, essa palavra, naquilo que você não aceitou, é a grande porta escancarada para um dia o diabo vir acabar contigo. Se veio do Senhor, não aceita, é contrário aos teus conceitos, é contrário aos teus princípios, bota a cara no pó, vai pedir misericórdia a Deus, me dá graça para viver, comer, me alimentar da tua palavra, seja ela qual for, porque tem palavras, meu irmão, que como diz lá Apocalipse, é um livro escrito por dentro e por fora, que você come e é doce na boca, mas é amargo no ventre. As palavras do Senhor são doces como mel, são destiladas como puro mel, são como ouro de Ofir, mas tem palavra que é uma espada que desce rasgando a garganta. Tu tem que aceitar tanto uma quanto outra. Você não está aqui para escolher o que vai ouvir. Deus é que te trouxe aqui para decidir o que tu vai ouvir, e quer que seja o que quer que tu ouça, Ele te cobrará pelo que tu ouviu. E vai questionar Ele? Vai medir força com Deus? Vai levantar a voz contra Deus? Operando o Senhor? Quem impedirá? Nós fomos criados para um caminho, e esse caminho é se curvar aos pés do Senhor. Qualquer foco que você tiver diferente disso, irmão, você está diante da sua própria sepultura. Aqui, Eva vivia uma aparência. Foram anos, foram décadas vivendo em aparência. Porque a primeira oportunidade, a Bíblia não diz que ela foi tentada outras vezes? Na primeira investida do diabo, ele acabou com Eva, e ela ajudou o diabo a acabar com Adão. E quando diz lá, Deus vem e diz assim, por tua culpa, Adão, toda a natureza será maldita. Foi maldição que encampou na vida de todo mundo por causa de Adão e Eva. Toda uma geração foi amaldiçoada por causa de Adão e Eva. Deus ali frisa mais especificamente Adão, porque o domínio estava sobre ele. E sabe o que Eva significa? A igreja. Eva é a mulher que é símbolo da igreja. E diz lá, com dor terás filhos. E aí, mais uma vez, está provado que ela já tinha filhos antes, Porque com dor terás filhos. O castigo para chegar, ele tem que ter noção do mal, Eu vou te dar chicotadas. O que é chicotada? Eu vou te fazer esse mal. Você tem que ter noção de que antes você não era acometido aquilo e agora você está sendo acometido. Então, quando diz com dor tu terás filhos, significa que ela sabia o que era ter filhos sem dor. Eva já tinha muito netinho e viu os netinhos começarem a cair doentes e a morrer. Começou a ver, como é que chama? Infanticídio. Morte de crianças é infanticídio, Começou a ver, o que houve com aquela criança? O que houve? Está tossindo e morreu. Antes não via isso, ninguém morria.
não tinha doença, estão no paraíso. Tudo que comem é bom, o ar que respiram não tem vírus, não tem bactéria, não tem nada. Aí depois, quando Deus diz, por tua culpa toda a natureza será maldita, agora Eva viu seus netos morrendo, sem ter explicação, e começaram a surgir covas para todo lado, sepulturas. Então eles viram o fruto da maldição deles. Essa mensagem está ficando longa demais. Vamos pular um pouquinho aqui. Sabe por que Eva caiu? Sabe por que Eva caiu? Também Adão, mas eu estou focando Eva. Dizem por aí que eu sou machista, né? Então vamos focar Eva. Eva caiu, sabe por quê? Porque ela recebeu uma palavra, mas ela não fez o que eu faço. Ela não se obstinou. Eu, quando recebo uma palavra do Senhor, eu me obstino. Quando eu sei, Deus, o Senhor falou. Ai, irmão. Quando eu digo que Deus falou, se um exército aparecer na minha frente com tanque de guerra, bazuca, meu irmão, eu vou partir para cima. Quando eu sei que recebi algo do Senhor, eu me obstino. E Faraó é café pequeno diante de mim quando Deus me dá uma palavra. A obstinação de Faraó não significa nada, é café pequeno. Quando Deus me dá uma palavra, eu me obstino de tal maneira, meu irmão, que eu fico louco, transtornado, fanático, maluco. Eva recebeu uma palavra do Senhor, mas não se obstinou. Quer vitória, meu irmão? A vitória de Deus é para os fanáticos, para os obstinados, para os loucos, para aqueles que dizem, aí está a cova dos leões, pode deixar, rei, que eu vou entrar, porque sou inocente diante do meu Deus. Eu recebi uma palavra para orar e não vou parar de orar. A vitória de Deus é para os obstinados, meu irmão. Acende a fornalha 7 vezes. Eu quero ver Sadraque, Mesaque e Abednego. Quem é o Deus que vai poder livrar da mão de você? O Deus que nós servimos pode. E se Ele não livrar, não nos curvaremos. Vamos para a fornalha. Quem recebe uma palavra do Senhor, meu irmão, só sai vencedor se obstinar como um louco, como um fanático. A ponto de falar e todo mundo dizer, isso é um louco, mas outros dizem, não, ele fala com sabedoria, o que fizeram com Jesus tem que fazer contigo, é um endemoniado, é um anticristo. Outros dizem assim, mas ninguém fala como ele. Se obstine, meu irmão, determina que quer seja pela vida, quer seja pela morte, mas Cristo tem que ser glorificado. Se obstina. Eu nada tenho a minha vida por preciosa, porquanto que eu cumpra com alegria o ministério que me é proposto, de dar testemunho da graça que há em Cristo Jesus. Se obstina, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, se obstina. Eva não era obstinada. Quem tem uma palavra do Senhor tem que ser obstinado. Sabe o que é receber uma palavra do Senhor, meu irmão? Você sabe que privilégio é receber uma palavra do Senhor? Nós temos irmãos aqui que são militares, meu irmão, que estaciona seu carro dentro de um pátio militar, escrito isso aí, Bíblia sem Constituição não! Você tem ideia do que é isso? Dentro de um pátio de um estacionamento de uma guarnição militar? Você está pensando que Deus chamou qualquer um para essa obra? Aleluia, Deus. Quantos seriam capazes de fazer isso? Glórias ao teu nome. E é perseguido daqui, é perseguido dali, é humilhado daqui, humilhado dali, mas depois no final levanta a bandeira da vitória. Aleluia. Se obstine, se obstine! Porque a fé não se revela a quem tem medo. A fé não é para covardes.
Os covardes não herdarão o reino dos céus. O que é um covarde? É alguém que não sabe o que fazer? Isso não é um covarde. Um covarde, meu irmão, não é quem vê um exército e diz assim, pô, não dá para mim não, vou sair fora. Esse não é um covarde. Covarde não é quem vê o inimigo forte e foge. Não, covarde é quem vê o inimigo forte, sabe que tem um Deus poderoso e foge. Esse é covarde. Sabe que o seu Deus disse que 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, e nele não será atingido, mas ele foge. O covarde é aquele que sabe que tem a arma da vitória, mas não tem coragem para usar. Esse é covarde. E vou dizer uma coisa, a mensagem vai ficar longa, fazer o quê? Eu só sei que Deus é Deus. Chega uma hora que vem o Senhor passear, como sempre. Você sabe que toda viração do dia Deus passeia na sua vida, não sabe? Ele vem testificar as coisas com você. Toda viração do dia. Assim como ele fazia com Adão e Eva, ele faz com cada um de nós. Todos os dias o Senhor passa em revista as nossas vidas. Todos os dias. Só que muita gente não percebe que ele passa. Porque está muito desligado. Tem gente que dá ligado assim, quarta-feira é culto, estou ligado. Domingo é culto, eu estou ligado. Mas Jesus está passando na segunda, na terça, na quinta, na sexta, no sábado e o cara não está vendo. Eu estou te dizendo, todo dia ele passa. Todo dia ele vem receber o teu louvor. Todo dia ele vem receber a tua adoração. Eu disse todo dia. Agora muita gente não percebe. Aí vem o Senhor passando no Jardim do Éden. Sabe o que eu estou achando impressionante, irmão? Que essa mensagem o Senhor me deu, sabe quando? Sabe quando que o Senhor me deu essa mensagem? Hoje, quando eu abri a Bíblia aqui. Isso é impressionante. Eu fico impressionado com Jesus. Eu tenho alguns problemas, como todo mundo tem, mas Ele supre os meus problemas de uma maneira que eu digo, Senhor, que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que me tem feito? Eu tomarei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Aí vem o Senhor passear. Adão, cadê você? Não, eu ouvi a tua voz no deserto, Adão intocado lá. Eu ouvi a tua voz no jardim e me escondi. Aí Deus já sabia, mas vamos dizer assim, Deus detectou, a gente falar numa linguagem mais humana. Por quê? Eu vi que eu estava nu. Quem te mostrou que estavas nu? Quem te mostrou, meu irmão, que você estava nu? Você está pensando que porque ninguém aponta o teu pecado na tua face, que você mesmo não verá a tua nudez e a tua desgraça? Tinha ninguém para dizer, ei Adão, tu está nu. Ninguém disse que ele estava nu. Ele disse, eu vi que eu estava nu. Eu estava no erro, eu estava no pecado. Não precisa ninguém apontar pecado de ninguém não, meu irmão. Mas veio Deus e quem te mostrou que tu estava nu? Ou seja, Adão já havia reconhecido que ele estava na transgressão. Vem Deus e se manifesta e diz, é isso mesmo, tu está nu e tem castigo para você. Tem condenação para você. Muitas vezes que Deus gostaria de se manifestar para alguns na viração do dia, para abençoar e dizer, bem-aventurado, bom servo, que a minha graça te seja multiplicada, os teus inimigos caiam por terra, que a tua mesa seja farta, que os teus celeiros sejam abundantes. Deus tem que vir dizer assim, tu já percebeste que estás nus, né? Então por tua culpa toda a natureza será maldita. E tu agora vai com o suor do teu rosto ganhar o teu pão. Então, meu irmão, não pense que porque ninguém viu o teu erro, que você também não viu. E se você viu o teu erro,
já é o bastante para você saber que quando Deus se manifestar, não vai ser dizendo: vem cá, bom e amado servo. Nós servimos um Deus de regra. Uma mão tem a rede que puxa, mas na outra tem chicote. A espada é de 2 gumes. Então ela salva e ela condena. Ela liberta e ela fere. Ela ama e ela odeia. E diz o Senhor: há tempo para todas as coisas. Há tempo de juntar, há tempo de espalhar, há tempo de semear, há tempo de colher, há tempo para todas as coisas. E se Deus diz que há tempo para todas as coisas, é porque Ele faz tempo para todas as coisas. Eu quero concluir então essa mensagem com uma coisa até um pouquinho fora da própria mensagem. Quero lembrar a visão do nosso irmão profeta Alexandre, que disse aqui que via a igreja como lamparinas que subiam, e já não eram mais as estrelas, eram essas lamparinas. Quem sabe aonde está o cumprimento? Quem sabe aonde está na Escritura o cumprimento dessa palavra? Fala aí em voz alta, quem sabe? Daniel 12. Eu não comentei isso com ninguém. Eu não falei isso com ninguém. Daniel diz que no final, eu falei no final, no fim dos tempos, aqueles que ensinarem a verdade e ensinarem a justiça resplandecerão como astros, como os luzeiros para sempre. É o que Deus está dizendo. Como astros, não astros, mas como astros, lamparinas. Deus está olhando para este povo, está vendo neste povo os mestres das nações, os que vão ensinar a verdade e a justiça e vão morrer por ela. E isso é um sinal do final dos tempos que está marcado no relógio que está em nós. E eu falei, final dos tempos. Não perde tua vida. Alguns aqui dentro, daqui a 20 anos, vão estar mortos. O que você vai fazer nesses 20 anos? Tem pessoas aqui dentro que dentro de 10 anos vão falecer, seu organismo chegará ao tempo. O que você vai fazer com esses 10 anos que te resta, meu irmão? Alguns aqui um pouco mais vão durar 40 anos, outros 50, 60, mas enfim, a vida do homem é como a flor da erva, soprando nela o hálito do Senhor. Seca-se a erva, murcha a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. A minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, porque Ele tem mostrado que daqui sairá o cumprimento da sua palavra. Quem dera fossem todos. Você sabe o que tem recebido, meu irmão? Você sabe. Porque se Adão foi capaz de enxergar a própria nudez, também antes ele foi capaz de enxergar a própria glória que havia sobre ele. Você também sabe a nudez que já esteve sobre você e sabe a glória da palavra e desse ministério que hoje te cobre. Você sabe muito bem. Aproveite os poucos anos que te restam de vida para servir a Deus, porque quer você seja forte, robusto, que tenha o melhor plano de saúde, que coma a melhor comida da terra, seja o que for, você vai morrer e acabou a história. Por isso, alegra, exulta e canta. Exulta e canta, habitante de Sião, porque grande é no meio de ti o Santo de Israel. Exulta e canta, porque esse ano milhares de cristãos vão morrer de fatalidade, de vírus e bactérias, mas tu ficarás de pé. Milhares de crentes vão capotar com carro, vão morrer dentro de ônibus, vão morrer de bala perdida, mas tu vai ficar de pé. Essas fatalidades não te alcançarão. Tu não morrerás pela mão do diabo. Quando chegar a hora de tu morreres, tu morrerás pela própria palavra do Senhor.
Jesus Cristo morreu pela mão dos homens? Ele disse que é um servo cabeceiro igual ao seu Senhor. Ele morreu pela mão dos homens? Porventura não está escrito: como ovelha muda foi levada ao matadouro? Ele foi no cumprimento da palavra do Deus vivo e não na vontade dos homens. Deus usou os homens para cumprir a sua palavra. Nós não morreremos de fatalidades, nós morreremos, nós iremos, como a nosso respeito está escrito. É assim que partiremos, irmão. Ebenezer, até aqui nos tem ajudado ao Senhor. Amém. Pastor, logo no início da oração do Senhor, Deus me mostrava um grande furacão e ele passava por vários territórios do Rio de Janeiro. E esse furacão, pastor, ele era formado de espadas, muitas espadas, onde trazia muitas devastações. E esse furacão, ele continuava devastando todo o Rio de Janeiro, e ele invadia o grande mar, e esse furacão chegava na África, causando grande devastação na África. Deus me mostrava descendo no meio da congregação um furacão, e esse furacão era de fogo, aonde envolvia toda a igreja era incendiada por esse furacão. Assim diz o Senhor nessa manhã. Aleluia. Louvado seja o nome do nosso Deus que é santo. Verdadeiramente, a minha alma estremece diante do nosso Deus que é vivo e poderoso. Mestre, a visão que o Espírito Santo me deu, eu vi 4 anjos, e esses 4 anjos tinham 4 lanças nas suas mãos. E essas lanças ficaram posicionadas ali na porta. Então, essa visão cessou. Depois eu vi o Senhor dentro de um furacão. E o nome desse furacão era Destruidor. Ele vinha destruindo tudo que tinha pela sua frente. E vi também os irmãos que tinham as lanças nas mãos. E o furacão puxava. O Senhor estava dentro do furacão. E os irmãos eram puxados para dentro do furacão, juntamente com as lanças. Então essa visão cessou. Depois eu vi descer uma armadura muito diferente. E essa armadura foi colocada aqui na frente. E essa armadura era muito reluzente. Então essa visão cessou. Logo depois eu vi um punhal. E o cabo desse punhal era enrolado com panos de saco. E esse punhal estava escrito assim: este punhal é para a ideologia antiga. Então essa visão cessou. Amém. A paz para a igreja. Pastor, eu tive uma visão que na região celeste, no céu, tinha uma nuvem muito negra, muito densa sobre a terra. E como se fosse, vindo com essa nuvem, tipo uns morcego, alguma coisa assim desse tipo, e eu não estava tendo esse entendimento. E eu comecei a orar, pedir ao Senhor: Senhor, que entendimento é esse? Como eu vou passar isso para a igreja? Aí, quando o Senhor falou na sua pregação sobre o vírus que ia cair sobre muitos, né? E o Senhor me deu um entendimento que essa nuvem que eu estava vendo é um vírus que vai vir sobre a terra e vai destruir muita gente realmente. Mas a sua igreja, o Senhor estava falando que a sua igreja não será atingida. Amém. Amém. Louvado seja Deus, igreja. Deus desse lugar, Ele é tremendo demais. Jesus. Irmã Dominique, eu vi, irmã, uma toalha branca, e ela foi até você e foi moldada na sua cabeça e cobria também o seu rosto. Depois eu via a sua cabeça sugar essa toalha, irmão, e essa toalha passava por dentro do seu corpo
Eu vi o seu corpo se mexer, a parte da barriga. Ela passava por você e ela saía pelas suas pernas esquerdas. Quando essa toalha saía, eu via que ela ainda estava com um pouquinho de sangue, porém ela saiu quase limpa, irmã. Louvado seja Deus. Irmã Suelene, eu vi você receber uma espécie de luva. Essa luva, ela vinha até a altura do seu cotovelo. E nessas luvas tinha algumas pontas de ferro que ia para todos os lados, inclusive na sua mão. Ficava cheio de pontas de ferro nessa luva, e essa luva era escura. Amém. Irmão Diego, que está de boné vinho de óculos, irmão. Deus me mostrava uma corrente na sua perna direita. Essa corrente, na ponta, tinha uma espécie de garra. E aquilo te incomodava. Então eu vi um anjo ir até você para tirar essa corrente. Mas esse anjo pediu a sua identidade. E quando você mostrou a ele, a sua identidade estava em branco, irmão. Então essa corrente não foi retirada. Amém. Irmão Marcelinho e irmã Duda, eu vi um anjo colocar uma espécie de algema na mão esquerda dos dois, e os dois ficavam ligados por essa algema. Só que foi na mão esquerda, no braço esquerdo dos dois. Amém. Mestre, eu tive uma visão com um casal de idosos. O homem tinha um óculos. A senhora, eu não lembro bem a fisionomia, mas eu vi um anjo com barro. Ele colocava o barro nos olhos desse senhor, esfregava. E aquele barro ficava ali durante um tempo. Depois eu via que aquele barro ele começava a sair, e a visão daquele senhor começava a ser restabelecida. Ele começava a enxergar melhor depois daquele barro. A senhora, Deus me fez olhar a parte da barriga dela, nessa parte dos rins, parecia que tinha algo enrolado dentro da barriga dessa senhora. Então eu vi um anjo abrir essa barriga, desenrolar e restaurar aquilo ali, ficar tudo perfeito, da maneira que tinha que ser. E essa visão cessava. Esse casal não é daqui do Rio. Esse casal é de Minas Gerais, mestre. Louvado seja Deus. Eu tive uma visão com o irmão Agostinho, da África, onde eu vi uma haste de ferro ser colocada no ombro dele. E depois eu vi uma capa ser colocada nessa haste que ficava no ombro do irmão. E ali essa visão também cessava. Aleluia. Eu tive uma visão, mestre, onde eu via um homem entrar aqui dentro. Esse homem, ele sangrava muito, via o rosto dele sangrava, e aquele sangue ofuscava o rosto desse homem. Mas quando eu olhei as mãos dele, tinha buraco nas mãos, tinham 12 buracos. Ele também tinha uma coroa de espinho na cabeça. Mas ele estava descalço, ele tinha uma marca de sangue de um lado do corpo. E eu via que nas mãos desse homem tinha aquelas placas de metal que a gente picha. Só que as placas eram manchadas com o sangue dele. E ele andava. Então ele foi em direção ao irmão André e mostrou essas placas para você, irmão, manchada de sangue. Depois eu vi sair de dentro desse homem o mesmo homem. E ele foi em direção ao irmão Cid. E ele fez a mesma coisa, irmão. Ele te mostrou aquelas placas manchadas de sangue.
Depois eu vi que ele saiu de dentro dele, o mesmo homem, e foi até o irmão Alexandre Genésio. E com as mesmas placas manchadas de sangue, ele mostrou o irmão. Ele parou na frente do irmão também, mostrou aquelas placas sangrando. Depois eu vi ele sair de novo, um homem de dentro dele, e foi em direção à irmã Késia, mestre. E quando ele chegou na irmã Késia, eu via o irmão Glauber, mas tinha um jovem com eles. Quando o jovem viu aquela placa, ele queria pegar de qualquer jeito, mas não foi permitido a ele. Mas ele foi em direção a Késia e o Glauber parou na frente deles, mestre. E ficou ali mostrando, ele sangrava, aonde ele passava, o sangue dele ficava. Impressionante essa visão. E esse homem estava descalço, mestre, com uma roupa muito rasgada, muito suja, como se tivesse já sofrido muito. Jesus. Nessa madrugada, mestre, coisa tremenda, eu estava orando em casa e eu vi o Senhor receber um baú. E o anjo pedia que o Senhor abrisse esse baú. Quando o Senhor abriu o baú, tinha uma Bíblia. E Deus me mostrava o livro de Gênesis, o livro de Daniel, o livro de Abacuque e o livro de Apocalipse. Todos esses 4 livros, no final, tinha uma folha em branco. Eu vi aquela folha em branco, aquelas 4 folhas subirem. Depois eu vi uma caneta de ouro com a pena no final dela. E essa caneta começava a escrever nessas páginas que estavam em branco. E aquelas revelações eram entregues nas mãos do Senhor. Foi impressionante que hoje aqui foi falado de Gênesis, Daniel, foi falado, eu recebi essa visão de madrugada em casa na oração. Que coisa tremenda, é como se Deus estivesse dando ao Senhor algo novo em termos de revelação, que Deus está lhe entregando, mestre. Aleluia. Eu vi, irmã Luciana, você recebeu um escudo de prata. Esse escudo, ele era colocado no seu braço esquerdo, irmão. E tinha uma espada também na sua mão. E eu via, quando você estendia essa espada, ela saía punhais. Aleluia, Jesus. Durante a palavra, mestre, eu vi rasgando o céu 2 espadas. A espada que era maior, ela tinha buraco, ela tinha arranhões e ela tinha ferrugem, mas ela era muito grande. E eu vi uma espada menor vindo atrás dessa espada. Depois eu vi essa espada menor passar essa espada maior. E quando ela passava, ela reluzia muito. Quando eu olhava para trás, para a espada que era maior, ela estava se desfazendo, uma coisa absurda, era como se estivesse esfarelando. E ali também essa visão cessava. Ainda durante a palavra, eu via o irmão Cícero e o irmão Alex receber uma armadura, irmão. Você e o irmão Alex, uma armadura muito bonita, irmão, ela era prateada. E vi ser colocado um capacete na cabeça dos 2. Louvado seja Deus, mas até aqui. Assim que o Senhor começou a orar, mestre, naquela oração do Senhor, a primeira, começo do culto, eu vi muitas espadas caindo. À medida que o Senhor ia falando, as espadas vinham sem auxílio de mãos do céu e iam caindo. Não chegava a ser uma chuva de espadas, mas caíam espadas específicas, todas iguais e do mesmo tamanho,
e caíam e entravam dentro de alguns irmãos. Amém. No primeiro louvor, eu tive uma visão. Eu vi uma flecha sendo lançada dos ares e ela atingia como se fosse o sol. Só que não era o sol, porque eu conseguia ver o sol no céu. Então era como se fosse um falso sol. Era como se fosse uma falsa luz. E essa flecha atingia essa massa de luz que estava ali. E ela adentrava dentro dessa luz, como parecendo um sol, e feria ela. E a flecha ficava ali ferindo ela. Amém. Naquele louvor, do enunciado de Malaquias, o louvor do irmão André, eu tive uma visão. Eu via quando o Senhor estava louvando e o Senhor estava vestido como um rei. Desceu um anjo dos altos céus com um cetro. Esse cetro brilhava muito, esse cetro era de ouro. E ele desceu rasgando os céus e durante o louvor, ele veio e entregou o cetro para o Senhor. E atrás do Senhor, aí no púlpito, tinha um grande trono e o Senhor sentou nesse trono. E esse cetro que estava na mão do Senhor, ele se transformou num machado. E no momento que o Senhor viu ele se transformar num machado, o Senhor se levantou da onde o Senhor estava sentado e corria por sobre a terra. E eram muitas árvores, e o Senhor achava árvores específicas e ia cortando ela bem embaixo do caule. O Senhor cortava essas árvores e ia cortando essas árvores. Amém. Eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor: chamarei os meus filhos dos confins da terra, unirei um povo, que é o povo que eu sempre procurei, aquilo que tentei em meu coração fazer desde o começo, realizo eu agora, pois em muito me agradam os meus filhos. Eu vi a igreja, um grande gigante de pedra. E eu via, mestre, esse gigante aqui embaixo, nessa rua de baixo que vai em direção à central. Ele tinha um porrete de pedra. Então ele começava a bater no chão. E eu via que o chão se abria. E ele continuava andando. Ele chegava na central, naquele caminho, batia. E aquele caminho também se abria. Ele foi até a Presidente Vargas, também batia. E ali tudo se abria. Eu via quando ele batia, pessoas cair dentro daquele buraco que ele deixava. Mas quando ele chegava ali na Uruguaiana, ele parava. Ele parava. Ele bateu na Presidente Vargas. A Presidente Vargas também se abriu. Mas na Uruguaiana ele parava, mestre. Amém. Deus vivo, poderoso, nós te damos graças, Senhor. Como diz a Escritura, o Senhor Deus é Deus que opera além do que pedimos ou pensamos. Dá-nos graça, Senhor, pois tudo que queremos é ser fiéis, e fiéis até a morte, como é o teu desejo, porque então receberemos o reinado da vida. Porque até aqui, Senhor, temos visto como enigmas por espelho, mas brevemente veremos face a face. Dá-nos graça para te servir. É tudo que pedimos, Senhor, pois nós somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos. Aleluia! Amém, irmão, vamos em nome de Jesus.